Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais do mundo do condomínio. Hoje falaremos da portaria remota, conhecida também como portaria virtual. Tem sido uma inovação no mercado condominial, eu tenho verificado in loco como que ela funciona, quais os benefícios. Então, até pouco tempo atrás, não falávamos em portaria virtual ou remota. Isso era algo que poderia soar absurdo. E se o sistema não funcionar, as pessoas não vão entrar e não vão sair do condomínio. Então, eram dúvidas que surgiam e que a gente ficava na dúvida e ofereciam certos riscos para que as pessoas optassem em não escutar qual era a história da portaria remota. Então, tive a oportunidade em alguns eventos e verificando in loco em alguns condomínios a funcionalidade de uma portaria remota. Então, uma portaria remota, ela não é simplesmente um sistema precário de verificação, de identificação. Uma portaria remota, ela é um sistema onde ela precisa trazer, sim, segurança para aquele condomínio, ela está, sim, atrelada a outros serviços. Algumas empresas, por exemplo, só colocam a portaria virtual ou portaria remota se houver um link dedicado, ou seja, uma internet rápida que não tem a possibilidade de que ela caia no meio do caminho, ou uma possibilidade remota. Então, a abertura do portão, ela é feita de forma automática pela empresa, então não é o morador, porque se ele esquecer de fechar, não tem porteiro. A portaria remota nada mais é do que a substituição da mão de obra física daquele condomínio para uma mão de obra que vai estar trabalhando naquele condomínio à distância e não de forma exclusiva. Então, a funcionalidade daquele prédio depende da estrutura física que ele tiver e de uma central externa que vai estar monitorando e atendendo aquele condomínio. Então, a partir do momento que alguém chegue naquele prédio, vai apertar aquele interfone, uma central vai atender como se estivesse no local. E vai, por exemplo, se a pessoa chegar lá e falar, eu quero falar com a senhora fulana de tal do apartamento 23. Daí, a portaria vai fazer a ligação, senhora fulana do 23, por mais que ela esteja ali, ou mesmo que ela não esteja na unidade. Tem uma pessoa, podemos liberar a entrada? Podem liberar a entrada. Então, é assim que funciona. Esse é o procedimento. E para isso, como eu estava dizendo, existem as empresas de primeira linha, as empresas sérias, vão exigir o quê? Vão exigir, por exemplo, um link dedicado de internet, vão exigir que as cancelas sejam duplas, tanto na entrada de pedestres, quanto na entrada social, e que a abertura seja feita integral e possa ser fechada de forma integral. Qual o quórum para se aprovar uma portaria remota ou uma portaria virtual num condomínio? O quórum de aprovação dessa portaria remota ou virtual, se não houver qualquer menção na convenção, é maioria simples. Se a convenção não disser nada sobre uma portaria que funcione ali 24 horas, a supressão dessa portaria ela pode ser feita com uma maioria simples. Lembrando que, se houver a necessidade de demissão de funcionários, o que com certeza vai ocorrer, e isso representar um valor que precisa ser arrecadado além daquele valor da taxa ordinária, é importante que esse valor seja arrecadado e que isso seja explicitado no condomínio. A implantação em si, se não houver uma proibição na convenção, é maioria simples os presentes. Então, se 10 pessoas descerem para aquela assembleia que resolverem instituir a portaria remota e 6 pessoas definirem dentre 10 que vai ocorrer a portaria remota, ela pode ser aprovada por maioria simples. Você pode me perguntar, mas doutor, e se na convenção disser que a portaria é uma portaria 24 horas presencial? Daí eu precisaria alterar a convenção com voto de 2/3 dos condôminos e alguns doutrinadores entendem que pelo fato de constar na convenção, a pessoa ter adquirido com aquela portaria 24 horas presencial, pode ser caso sim de uma aprovação por unanimidade, ok? Então, no caso de estar explicitado na convenção a obrigatoriedade da portaria 24 horas,
a doutrina se divide se seria necessário o voto de 2/3 da massa ou de todos os condôminos para implantação. Se não houver qualquer previsão na convenção, maioria simples, 50% mais um, podem implantar aquela portaria virtual ou remota no condomínio, ok? Lembrando que essa implantação ela pode passar também por uma questão de obra. Por quê? Porque para implantar um sistema, se você tiver que fazer apenas uma adequação, aquisição de equipamentos, continua a maioria simples, mas se você tiver que, por exemplo, trazer a portaria mais para cá ou mais para lá, implementar um outro tipo de sistema, um outro tipo de situação, você tem que respeitar os quórums do 1341, a realização de obras que vão ser, no caso, obras úteis, e as obras úteis requerem o quórum de 50% mais um do todo. Não estou falando de adequações, de passar fio, alterar o sistema do portão. Isso é apenas adequações e aquisição de equipamentos ou de sistema para isso. Maioria simples. Estou falando da necessidade de obras físicas que vão alterar a concepção ou ajustar, trazer a maior funcionalidade para aquele equipamento. Então, a implantação da portaria virtual remota, a maioria simples, se houver a necessidade de obras, se forem não só adequações, 50% mais um do todo. Se a convenção trouxer no bojo que tem que ter uma portaria 24 horas, a gente vai ter, então, um duplo entendimento se seria necessário 2/3 dos votos dos condôminos ou unanimidade. Eu, particularmente, acho que, nesse caso, teria que ser unanimidade se trouxer no bojo, porque a pessoa que comprou, ela comprou com uma portaria 24 horas, se assim tiver definido. A portaria 24 horas, ela pode ser realizada também de forma remota. Então, a convenção tem que trazer que vai ser uma portaria presencial, não só uma portaria 24 horas, mas que é uma portaria presencial. Não precisa escrever a palavra presencial, mas precisa ficar claro. E a implantação dessa portaria remota é uma questão que precisa ser muito bem analisada, os condôminos precisam entender a funcionalidade, precisa da colaboração de todos e não basta simplesmente escolher qualquer empresa. Tem muitas empresas que oferecem serviços simples, uma portaria remota pode custar de R$3.000 a R$10.000, estou falando de forma geral, esse valor pode variar para cima e para baixo, depende da necessidade daquele condomínio, mas estou falando de um posto simples, algumas situações onde eu participei, porque vai interferir nas questões, inclusive para a funcionalidade desses equipamentos. Então é importante que exista um sistema de internet para que a portaria remota funcione, câmeras IPs, um sistema de no-break ou gerador, a cerca elétrica, botão de pânico, backup de imagens, a aprovação nas assembleias nós já falamos, e quais são as vantagens e desvantagens de se instalar uma portaria remota ou virtual. A primeira delas é o valor mais baixo. Você está saindo de uma portaria 24 horas, chega a representar 50%, 60% do que se gasta um condomínio. Então, isso pode cair para 10%, 15%. Então, a economia é sim um grande fator que influencia na contratação, e os especialistas em portaria remota asseguram que é um sistema que traz maior segurança, porque aquele membro do condomínio não pode ser, aquele porteiro não pode ser rendido, existe uma portaria remota por trás disso. Enfim, isso pode ser discutido, mas estou passando para vocês quais são os fundamentos alegados para que se coloque essa portaria virtual ou remota em prática. Quais são os pontos negativos? São as obras inerentes à instalação, com a aquisição muitas vezes de equipamentos como geradores, câmeras IPs. A instalação pode ser algo que represente um valor significativo, e a participação e cooperação dos condôminos. Se os condôminos não participarem e não cooperarem, com certeza essa portaria remota ou virtual não vai funcionar a contento. Então, o prédio, para instalar essa portaria remota, ele pode fazer o quê? Em etapas. Ele pode, por exemplo, suprimir o porteiro no período noturno ou suprimir o porteiro no final de semana, para ir se adaptando e ver como é que funciona o condomínio, se o condomínio está apto a receber esse tipo de situação. É importante que a empresa de portaria remota também esteja apta a realizar a manutenção desses equipamentos e não dependa exclusivamente de terceiros, ou tenha um sistema muito
proativo. É importante que no contrato conste o tempo de resposta e algumas empresas entendo que são as mais salutares, as melhores para que você implante no seu prédio, se for o caso, que no caso de inoperabilidade dessa portaria, eles vão mandar um agente físico para cobrir essa portaria enquanto o equipamento estiver inoperante. Vamos falar agora com o Odilei Rocha, um especialista em portaria remota que vai trazer algumas informações importantes para você. O que é uma portaria remota? Nós fazemos o quê? Na verdade, por que surgiu a portaria remota, né? Ela surgiu devido à necessidade de que os processos sejam seguidos dentro do condomínio. E o que é a portaria remota? Nós tiramos o porteiro da área de risco dele, que fica lá na guarita, aquele porteiro que muitas vezes não tem ar-condicionado, muitas vezes não tem até banheiro, e nós tiramos ele lá da guarita e colocamos ele numa central de monitoramento. Nessa central de monitoramento, ele vai seguir todos os processos que precisavam ser seguidos, que até então não tinha nenhuma obrigação. Hoje não. Hoje o porteiro vai ficar aqui dentro da central de segurança e por trás dele vai ter um supervisor, 24 horas por dia acompanhando o processo dele. Então quem que libera a porta hoje é o morador, porém o morador autoriza. Então quando tocar um interfone inteligente lá no condomínio, a pessoa, o porteiro remoto vai atender, portaria, bom dia. Automaticamente na frente do porteiro remoto já tem todas as câmeras do condomínio, já tem a relação de todos os moradores do condomínio que ele está falando. Aí eu queria falar com a Ana do 401. O próprio porteiro vê no software que existe o nome Ana, ela clica no software e o software já está discando para o celular da Ana. A dona Ana dizendo sim, o porteiro agradece. Senhor Odilei, foi realmente autorizar a sua entrada, só um minutinho, por favor. O porteiro remoto no software aperta o botão e a porta abre como num passe de mágica, porque a porta agora é automatizada. Sabe a porta de pedestre? A partir de agora ela tem um motor, a pessoa não precisa nem empurrar. Então a porta abre sozinha e fecha sozinha. Então esse é o conceito da portaria remota. Por exemplo, na portaria remota nós temos o quê? Nós temos um porteiro realmente atendendo todas as informações do condomínio, que é o quê? Entrada e saída. Na portaria virtual, o que acontece? Toca-se pelo menos 5 vezes dentro do interfone do morador. Se o morador atender, nem toca na portaria virtual. O próprio morador já abre a porta. Só vai tocar na portaria virtual se o morador não atender. Se o morador não atender, aí sim toca na portaria virtual. Porém, algo muito importante que é a questão de segurança. Se o morador atender e abrir a porta, esse registro não fica registrado no software, porque você, morador, não tem como identificar que foi você que abriu. Então, o conceito da portaria virtual é essa, que quem atende geralmente é o morador. Outras questões são que a portaria virtual usa a internet, né? A portaria remota não usa internet. Outras questões é que a portaria virtual não exige o automatizador. Na portaria remota existe o automatizador de pedestre, que a porta abre sozinha, e existem várias e várias diferenças. Existem 2 pontos importantes nessa decisão. O primeiro é a questão da segurança. Então aconteceu algum sinistro no condomínio, alguma falha que o porteiro lá fez ou deixou de fazer. E o segundo ponto qual é? É realmente a economia. Porque hoje, enquanto uma portaria 24 horas lá no condomínio está custando aí na casa de 15, 16, 17, 18 mil reais, a portaria remota está custando 8 mil. Então existe a questão de segurança e em seguida a questão de valor, que vai economizar bastante. Ou economizar ou melhorar a qualidade do condomínio. Pegar esse valor que estava sendo investido na portaria humana e transformar em piscina, transformar em pintura, transformar esse valor dentro para valorizar ainda mais o imóvel. Nós temos alguns números que condomínios que foram instalados portaria remota, em menos de um ano, valorizou até 10, 15% a mais o imóvel. Por quê? Porque foi feita uma pintura nova, foi feito todo um jardim, foi feita uma brinquedoteca. Então esse valor que estava sendo investido numa portaria humana foi revertido para a portaria remota e agora também está sendo investido em investimento dentro do condomínio. Alguns pontos importantes ressaltar. Primeiro, você que está tomando essa decisão de buscar esse conceito novo, primeiro passo, conheça a empresa parceira, conheça a empresa que fornece esse serviço, conheça a empresa, vá até a empresa e avalie como funcionam os processos dela, se é uma empresa idônea. Segundo passo,
visite pelo menos 2 condomínios funcionando com a solução. Converse com síndicos, porque isso vai te dar credibilidade para a empresa. É histórico, é know-how. E outro ponto importante que vale nós comentar é que a tecnologia não para. Foi acabado de lançar agora um aplicativo, que é um aplicativo de segurança, é um aplicativo de entrada no condomínio. A partir de agora, você vai entrar no condomínio, em vez de você entrar com um tag de acesso, ou até mesmo com controle remoto, você vai entrar com o aplicativo. Esse aplicativo muda a cada 30 segundos. Então, é 17 bilhões de combinações, é a mesma tecnologia que o banco utiliza para toque. Você vai chegar no condomínio, vai encostar o aplicativo na câmera e a porta vai abrir. E esse aplicativo também faz com que você possa mandar um convite para um eletricista, para um encanador, para vir te visitar. Esse convite é descartável, funciona uma vez para entrar, uma vez para sair. E você consegue monitorar que horas que esse eletricista chegou, que horas que esse eletricista saiu. Então, para você, síndico, para você, conselheiro, você que é condômino, quando for escolher essa solução de portaria remota, busque a empresa que realmente está na frente, busque condomínios que realmente já estejam funcionando para você ter esse know-how e busque uma empresa que ofereça tecnologia para você. Bom, agradeço a sua audiência, espero que tenham gostado do programa e até o próximo.